Neemias capítulo 5. Então houve um grande clamor do povo e de suas mulheres contra seus irmãos, os judeus, pois havia quem dizia: Nós, nossos filhos e nossas filhas, somos muitos. Por isso tomamos trigo para que comamos e vivamos. Também havia quem dizia: Colocamos em penhor nossas terras, nossas vinhas e nossas casas, para comprarmos trigo durante a fome. E havia quem dizia: Pedimos emprestado até para o tributo do rei sobre nossas terras e nossas vinhas. Agora, pois, nossa carne é como a carne de nossos irmãos, e nossos filhos como seus filhos. Porém, eis que nós sujeitamos nossos filhos e nossas filhas por servos, e até algumas de nossas filhas estão subjugadas, que não estão em poder de nossas mãos, e outros têm para si nossas terras e nossas vinhas. Quando eu ouvi seu clamor, fiquei muito irado. Então eu meditei em meu coração e depois briguei com os nobres e com os oficiais, dizendo-lhes: Emprestais com juros cada um a seu irmão? E convoquei contra eles uma grande reunião. E disse-lhes: Nós resgatamos nossos irmãos judeus que haviam sido vendidos às nações, conforme o que nos era possível, e vós novamente vendereis a vossos irmãos, ou seriam eles vendidos a nós? E ficaram calados, e não acharam o que responder. E eu disse mais: Não é bom o que fazeis. Por acaso não andareis no temor a nosso Senhor, para que não haja humilhação da parte das nações que são nossas inimigas? Também eu, meus irmãos e meus servos, temos-lhes emprestado a juros dinheiro e grão. Abandonemos essa cobrança de juros. Devolvei a eles hoje mesmo suas terras, suas vinhas, seus olivais e suas casas, e a 100ª parte do dinheiro e do trigo, do vinho e do azeite que exigis deles. Então disseram: Devolveremos e nada lhes exigiremos. Faremos assim como tu dizes. Então chamei os sacerdotes e lhes fiz jurar que fariam conforme esta promessa. Também sacudi minha roupa e disse: Assim sacuda Deus de sua casa e de seu trabalho a todo homem que não cumprir esta promessa, e assim seja sacudido e esvaziado. E toda a congregação, Amém. E louvaram ao Senhor, e o povo fez conforme esta promessa. Também, desde o dia em que fui nomeado governador deles na terra de Judá, desde o ano 20 até o ano 32 do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu nem meus irmãos comemos o pão do governador. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram ao povo e tomaram deles pão e pelo vinho, além de 40 siclos de prata. Ainda mais seus servos dominavam opressivamente sobre o povo. Porém eu não fiz assim, por causa do temor a Deus. Além disso, concentrei meus esforços na obra deste muro, e não compramos terra alguma, e todos meus servos se ajuntaram ali para a obra. Também 150 homens dos judeus, dos oficiais e dos que vinham até nós dentre as nações que estão ao nosso redor, se punham à minha mesa. E o que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas, também preparavam aves para mim, e a cada 10 dias todas as variedades de muito vinho. E nem por isso exigiu o pão do governador, porque a servidão deste povo era grave. Lembra-te de mim para o bem, ó meu Deus, e de tudo o que fiz a este povo. Neemias capítulo 6. Sucedeu, pois, que quando Sambalate, Tobias e Gesem, o árabe, e os demais de nossos inimigos ouviram que eu tinha edificado o muro e que não havia mais brecha nele, ainda que aquele tempo não tinha posto as portas nas entradas, Sambalate e Gesem mandaram dizer: Vem e nos reunamos em alguma das aldeias no vale de Ono. Mas eles haviam pensado em fazer o mal a mim.
e enviei-lhes mensageiros dizendo: Eu faço uma grande obra, por isso não posso descer. Porque eu pararia a obra para a deixar e ir me encontrar convosco? E mandaram a mesma mensagem a mim 4 vezes, e eu lhes respondi da mesma maneira. Então Sambalate enviou a mim seu servo pela 5ª vez, com uma carta aberta em sua mão, em que estava escrito: Ouve-se falar entre as nações, e Gesem disse que tu e os judeus pensais vos rebelar, e por isso tu edificas o muro para que tu sejas o rei deles, conforme o que se diz, e que pusestes profetas para proclamarem de ti em Jerusalém, dizendo: Este é o rei de Judá. Assim o rei ouvirá conforme estas palavras. Vem, pois, agora e nos reunamos. Porém eu mandei lhes dizer: Nada do que dizes aconteceu. Mas sim, és tu que inventas de tua própria mente. Porque todos eles procuravam nos atemorizar, dizendo: As mãos deles se enfraquecerão da obra, e ela não será feita. Esforça, pois, minhas mãos, ó Deus. E quando eu vim à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meetabel, que estava encerrado, ele me disse: Vamos juntos à casa de Deus dentro do templo, e cerremos as portas do templo, porque virão para te matar. Sim, de noite virão para te matar. Porém eu disse: Um homem como eu fugiria? E poderia alguém como eu entrar no templo para preservar sua vida? De maneira nenhuma entrarei. E percebi e vi que Deus não o tinha enviado, mas sim que ele falou aquela profecia contra mim, porque Tobias e Sambalate haviam-lhe subornado. Para isto, ele foi subornado, para me atemorizar, a fim de que assim eu fizesse, e pecasse, para que tivesse alguma coisa para falarem mal de mim. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate conforme estas suas obras, e também da profetisa Noadia, e dos outros profetas que procuravam me atemorizar. O muro foi terminado ao dia 25 do mês de Elul, em 52 dias. E foi que, quando todos os nossos inimigos ouviram, todas as nações ao nosso redor temeram e abateram-se muito em seus olhos, porque reconheceram que foi nosso Deus que fizera esta obra. Também naqueles dias, muitas foram escritas de alguns dos nobres de Judá a Tobias, e as de Tobias vinham a eles. Porque muitos em Judá haviam feito juramento com ele, porque ele era genro de Secanias, filho de Ara, e seu filho Joanã havia tomado a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também contavam diante de mim suas boas obras, e levaram a ele minhas palavras. E Tobias me enviava cartas para me atemorizar. Hebreus capítulo 11. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Pois por ela os antigos obtiveram testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi aprontado pela palavra de Deus, de maneira que as coisas que se veem não foram feitas de algo visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus melhor sacrifício do que Caim. Por isso obteve testemunho de que era justo, pois Deus testemunhou de suas ofertas, e mesmo estando morto, ainda fala por meio dela. Pela fé, Enoque foi transportado para não experimentar a morte, e não foi achado, porque Deus havia o transportado. Pois antes de sua transportação, ele obteve testemunho de ter agradado a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é recompensador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente advertido das coisas que ainda não se viam, temeu, e para salvamento de sua família, construiu a arca. Por meio da fé, ele condenou o mundo,
e foi feito herdeiro para a justiça segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando foi chamado para ir ao lugar que havia de receber por herança, obedeceu e saiu sem que soubesse aonde ia. Pela fé ele habitou na terra de promessa, como em terra que não fosse sua, morando em tendas com Isaque e com Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem fundamentos firmes, da qual o arquiteto e construtor é Deus. Pela fé também, a própria Sara recebeu a capacidade de conceber descendência e já na idade avançada ela deu à luz, pois considerou fiel aquele que havia prometido. Assim, de um que estava à beira da morte, nasceu uma descendência numerosa como as estrelas do céu e incontável como a areia na praia do mar. Permanecendo na fé, todos esses morreram sem receberem as promessas, mas as viram de longe, creram e felicitaram-se nelas, declarando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Pois os que dizem tais coisas mostram claramente que estão buscando a sua própria pátria. Ora, se estivessem pensando naquela de onde sairiam, eles tinham a oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado Deus deles, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando foi provado, ofereceu Isaque. Aquele que havia recebido as promessas, ofereceu o seu único filho, do qual foi dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dos mortos, de onde também, de forma figurada, ele o recuperou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú quanto às coisas futuras. Pela fé, Jacó, enquanto morria, abençoou a cada um dos filhos de José e adorou-o apoiado sobre a ponta do seu cajado. Pela fé, José, no fim de sua vida, mencionou a saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Pela fé, Moisés, quando nasceu, foi escondido 3 meses pelos seus pais, pois viram que o menino era belo e não se intimidaram com o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já crescido, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, pois preferiu ser maltratado com o povo de Deus a ter por um tempo o prazer do pecado. Ele considerou que as humilhações por causa de Cristo eram riquezas maiores do que os tesouros no Egito, pois sua atenção estava fixada na recompensa. Pela fé, ele deixou o Egito sem temer a ira do rei, pois perseverou como que vendo aquele que é invisível. Pela fé, ele celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue para que o destruidor dos primogênitos não os tocasse. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho, como que por terra seca, o que, quando os egípcios tentaram, afogaram-se. Pela fé, os muros de Jericó caíram, depois de serem rodeados por 7 dias. Pela fé, Raabe, a prostituta, não pereceu com os incrédulos, pois acolheu em paz os espias. E que mais direi? Pois me faltará tempo se eu contar a respeito de Gideão, Baraque, e também de Sansão, Jefté, Davi, e também de Samuel e dos profetas. Pela fé, esses venceram reinos, exercitaram justiça, alcançaram promessas, fecharam bocas de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio de espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se fortes na batalha, puseram em fuga os exércitos dos estrangeiros. As mulheres receberam de volta os seus mortos pela ressurreição, e outros foram torturados, não aceitando a soltura, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram provação de insultos e açoites, e até correntes e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, morreram pela espada, andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados.
o mundo não era digno deles. Andando sem rumo em desertos, montanhas, covas e nas cavernas da terra. E todos esses, mesmo tendo testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, pois Deus havia preparado algo melhor para nós, para que sem nós eles não fossem aperfeiçoados. Concluímos hoje a leitura do dia 215 do nosso plano de leitura bíblica. Seguimos rumo à leitura completa da Bíblia em um ano. E para você que faz parte disso, eu peço para deixar aquele like no vídeo que vai nos ajudar a divulgar esta palavra para mais pessoas. E para você que chegou aqui agora e quer fazer essa leitura junto conosco, se inscreva no canal e lembre-se de ativar o sininho para ser avisado todos os dias quando um novo vídeo for postado. Mais um dia eu me despeço pedindo as bênçãos de Deus sobre a sua vida, que Ele te encha de sabedoria e conhecimento e que você tenha um coração voltado para Deus e transforme a sua vida. Que a paz de Cristo seja contigo e até amanhã, se assim Ele nos permitir.